Oi pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para apresentar para vocês essa palestra que é como realizar os seus sonhos e equilibrar suas finanças, tá? Me fala aí, a agenda que a gente tem hoje vou fazer uma introdução minha, falar quem eu sou, é, como que eu mudei, qual foi a minha solução, né, o caminho que eu trilhei nessa busca para equilíbrio financeiro e trabalho, etc, né? E o que que a gente quer, né? O que que a gente, onde a gente quer chegar com isso? E um início, como a gente pode fazer para começar esse caminho, tá? Então, assim, eu sou contadora, eu sou personal organizer, eu trabalhei 40 anos quase na área corporativa, fiz contabilidade, trabalhei em grandes empresas, americana, francesa, e agora eu estou fazendo também consultoria financeira. Fiz o curso de personal organizer em 2018 e o principal aqui eu sou taurina e com ascendente Capricórnio, então eu sou uma pessoa que gosta de fazer, de acontecer, de realizar, de ver as coisas saírem do papel, né? Então, eu gosto de ter um objetivo claro e definido, eu gosto de atingir o meu objetivo, cumprir prazos. Uma coisa que eu reparei que para mim isso era uma coisa tão natural e para outras pessoas isso é uma coisa difícil, não sei por quê. Então, já que para mim não é tão difícil, não estou falando que é fácil para mim. Ao longo dessa vida que eu tive profissional, eu fui adquirindo ferramentas e treinando, aprendendo, errando. Muito importante a gente aprender com os nossos erros. Porque um fracasso só vai ser um fracasso mesmo se ele não serviu de nada. A vida é feita de aprendizado, né? Então vamos lá. Quem aqui tem um sonho? O que que vocês querem fazer da vida de vocês? Vocês têm um plano? Qual que é o plano de vocês? Daqui a 2 anos, o que que vocês querem saber? Fala. Ah, você quer viajar? Você quer ter filho? Você quer ficar rico? Vocês querem alguma coisa? Gente, é muito importante a gente querer alguma coisa. Quando a gente quer alguma coisa, parece que o universo se movimenta a nosso favor, entendeu? Então, assim, eu lembro muito minha mãe quando eu era criança, ninguém conhecia a máquina de lavar louça. E aí eu tinha um irmão que era super antenado nessas coisas e ele deu a ideia da gente ter uma máquina de lavar louça. Mas assim, era caríssima, era uma fortuna. Se hoje é caro, imagina 30 anos atrás, né? Então, 30 não, 40. Aí o que aconteceu? Ela ia no supermercado, ela comprava Pirex, aquele Marinex, quando dava. Aí teve uma oportunidade de trocar um jogo de panela, ela comprou um jogo de panela de vidro da Vision, hoje custa uma fortuna. Aí depois comprou coisas que não tinha metal, porque na máquina, e nem estampa, porque a máquina desbotava. A gente foi, ele e ela foram estudando sobre isso. Até que um dia, quando meu irmão foi casar, o meu pai, que é uma pessoa que nunca fazia dívidas, ele era advogado, ele ganhava bem. Ele achava que ser bem sucedido financeiramente era deixar o patrimônio lá parado, estagnado, comprar um imóvel e deixar lá. Não é. A gente precisa agir sobre o nosso patrimônio, né? Então, assim, o que aconteceu? Nessa época, aí, quando o meu irmão foi casar, ele resolveu comprar essa máquina de lavar louça. E a gente atingiu o objetivo. Então, assim, a gente precisa querer. Às vezes a gente não sabe nem como vai acontecer, mas quando a gente quer, a gente se organiza para conseguir isso, entendeu? É claro, gente. Eu tenho 1,80 m e 1,76 m. E calço 41 e na época que eu tinha 20 anos eu pesava 120 quilos. Nessa época, se eu quisesse ser aeromoça, coisa que eu pensei nisso, era impossível, porque existia um padrão. Então, assim, tem sonho que é possível a gente sonhar, entendeu? Agora tem sonho que não dá, gente, a gente tem que realmente mudar de ideia, né? Então, por exemplo, pensei em ser aeromoça, não dava para ser aeromoça, porque eles tinham um padrão, eu não estava no padrão, entendeu? E assim, às vezes a gente fica revoltado, indignado, eu sou gordo, eu sou negro, eu sou magro, eu não tenho estudo. Gente, sempre é um caminho pra gente. Agora, a gente tem que ter uma consciência, avaliar o cenário e traçar um plano, entendeu? Então, mesmo até esse, se fosse tão importante para mim ser aeromoça, eu teria que ter ido buscar uma outra coisa, sei lá, trabalhar em navio, ou
cobrador de ônibus, o rodomoça. Lembra que tinha rodomoça no ônibus antigamente? Eu lembro, a primeira vez que eu viajei para Maceió para conhecer o meu avô, eu tinha rodomoça. Talvez a rodomoça da Itapemirim ou da São Geraldo que eu fui na época não precisasse desse padrão. Então, assim, a gente precisa ter um objetivo. Eu acho que o querer as coisas nos move, né? Então, assim, porque quando você tem um objetivo, você adquire, como se fala em inglês, o ownership, você fica dono da sua vida. Se você não quer nada, você não sonha nada, você fica à deriva, que é isso que eu escrevi aqui. A gente vai ficar à deriva ou nós vamos ter o controle? A deriva a gente não se responsabiliza, mas assim, gente, é a nossa vida. Até que onde eu sei, esta vida aqui, a gente só tem essa. Depois eu não sei, né? Mas vamos gastar o nosso tempo de uma maneira útil. Vamos ser prioridade para a gente. Então, assim, vamos ter o controle do que a gente pode fazer e o que não pode fazer. Não estou apontando dedos, não. Eu vivi muitos anos, como eu falei, eu me formei com 20 anos de idade. Trabalhei em contabilidade, área administrativa, área financeira, e quando eu fiz 39 anos, eu tomei uma decisão importantíssima. Depois de uma vida sendo obesa, minha família inteira era obesa, mórbida, pesava mais de 160 quilos, fazia acompanhamento, eu resolvi fazer uma cirurgia bariátrica. Nessa época era muito difícil de fazer, não era essa coisa que hoje todo mundo faz, entendeu? Então, assim, eu passei por todo um processo, e aí eu fiz essa cirurgia. Eu já era uma pessoa bem sucedida profissionalmente. Eu era gerente de controladoria, controller, né? De uma empresa francesa, ela trabalhava lá em Alphaville, tinha um filho de 9 anos na época. E eu fiz essa cirurgia e neste ano de 2004, vamos fazer 21 anos esse ano, o que aconteceu? Eu fiz a cirurgia, passei por todo esse processo, porque a cirurgia não é simples. Você faz a cirurgia, você não acorda magra, entendeu? Você tem que trabalhar para perder esse peso, fazer exercício, a alimentação pouquíssima, cuidar da cabeça, porque a sua cabeça vira de ponta cabeça, né? O meu sogro faleceu. E assim, com a morte dele, meu marido era filho único, ele só tinha o pai, a mãe havia morrido 2 anos antes de um câncer que durou 15 anos, foi muito doloroso para a família participar desse processo dela e apoiar tudo, então era uma família que ainda estava curando as feridas, né? Quando meu sogro faleceu, ele tinha uma boa condição financeira, mas assim, ele era uma pessoa que não era organizada, ele não compartilhava com o filho, por exemplo, o que ele tinha, como ele controlava, então as contas de banco eram todas com ele, não se sabia de nada o que ele tinha, o que ele não tinha, entendeu? Aí eu fui levantar a documentação dele, foi na empresa que ele trabalhou. Então, e aí assim, um exemplo crítico, o enterro dele eu paguei. Eu era uma assalariada, entendeu? Eu tinha um bom salário, eu já ganhava bem na época, graças a Deus. Mas assim, eu tinha um orçamento, filho pequeno, pagando a prestação de casa, era uma pessoa normal, entendeu? Aí o que aconteceu? Teve um inventário e demorou 3 anos para ser esse inventário. Durante esse período, o que aconteceu? Eu entrei numa ciranda financeira. Eu sabia os mecanismos financeiros, eu já tinha um bom relacionamento com o Banco Itaú na época. E eu usava o meu limite do banco. Começou assim, usava o limite do banco. Comecei a fazer aqueles empréstimos para tentar quitar o limite, porque os juros do empréstimo é mais baixo que o juros do limite, que é igual os juros do cartão de crédito horrível, né? E aí foi indo, fui me endividando, até que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer, entendeu? Era um empréstimo atrás do outro, tentando equalizar a minha vida. E aí eu cheguei à conclusão que tive uma crise profissional também incrível, porque essa cirurgia bariátrica mexe com a cabeça da gente, entendeu? Aí eu resolvi mudar de emprego, porque eu queria ficar mais perto da família, eu queria estudar, fazer uma pós-graduação, né? Que trabalhando na família, morando no Jabaquara, eu nunca ia conseguir, eu já estava com bastante tempo de profissão, e isso, o mercado pedia isso, né? E aí eu mudei de emprego, batalhei muito para procurar esse emprego, e eu consegui um emprego de Financial Manager, que é um controle, diretor financeiro na Aeromalta, uma empresa de arquivo, né, de serviços de digitalização, ali no Jaguaré, pouco mais perto, né, 20 quilômetros mais perto, em vez de ser 46 quilômetros, eram só 22 quilômetros. E eu fui trabalhar lá. E eu indo trabalhar lá, eu tive um aumento de 20% do meu salário. Não parece muito, mas é muito, entendeu? Aí neste momento dessa crise que eu tava, né, minha vida tava totalmente descontrolada, realmente eu tava à deriva, mas mais pior que a deriva, eu tava naquela tempestade, sabe, não sabia para onde ia. Eu resolvi nessa mudança fazer o seguinte, depois que eu
entrar na outra empresa, o aumento que eu tive de salário, eu vou pagar minhas dívidas. E aí esse valor a mais eu fingi que não existia. Aí eu fiz uma programação de ir quitando esses empréstimos, fui pagando, acho que demorou quase um ano para quitar esses empréstimos. E aí eu comecei a organizar minhas despesas. Eu fiz uma análise do que eu gastava, porque o que a gente ganha, gente, se você, graças a Deus, tiver uma receita mais ou menos uniforme, como era o meu caso, que era a CLT, a conta é assim, o que entra e o que sai. Então a gente fez essas contas, abri mão de algumas coisas, tomei decisões difíceis, né? Então, por exemplo, tem empregada, não vai mais ter empregada, tem carro, não vai ter, vai trocar por um carro mais barato. Mas o principal era, nessa época que eu fiz, reduzir minhas despesas para não gastar mais do que eu ganhava. E a partir daí o tempo foi passando, foi muito difícil, porque realmente é difícil você ficar com a restrição do dinheiro. Você vê as coisas que você quer comprar, você é jovem, você quer viajar. Mas assim, você tem suas prioridades, por isso que eu falo, a gente tem que querer as coisas, tem que ter os objetivos. O que eu busquei nessa época foi ter uma estabilidade financeira, né? E depois que eu tivesse isso, eu adiei um pouco a ideia de construir patrimônio e de ter uma reserva para aposentadoria, o que não foi bom, porque 40 anos já é uma idade que a gente tem que estar com isso mais ou menos planejados, né? Então, assim, quais são os primeiros passos que eu dei, né? Para resumir, o que eu quero para mim? A gente tem que ter uma lista de desejos, né? E... E... Então, o que eu quero para mim? Então, a ideia é preparar uma lista de desejos, entendeu? E definir as prioridades, fazer o que vem primeiro. Desde essa época, eu comecei a fazer no final do ano uma wish list, que eu acho linda essa palavra em inglês. Desculpa que eu trabalhei muito nas empresas multinacionais, não sou pedante não, mas é que é natural isso para mim, tá? Então, é uma lista de desejos. Eu fiz primeiro uma lista de desejos minha, um ano antes de eu fazer essa cirurgia do estômago, eu tenho ela guardada. Que eu queria ser uma pessoa mais saudável, perder peso, poder acompanhar o meu filho melhor, ter ânimo para fazer as coisas em casa, coisa que eu não tinha, entendeu? Então a gente tem que definir essa lista pessoal, o que eu quero para mim, aonde eu quero chegar, o que eu quero de mim. Mas, gente, a gente precisa fazer uma lista sincera, entendeu? Ah, não vou ter uma vida mais saudável, não. Quero ter uma vida mais saudável? Eu vou deixar de usar 2 colheres de açúcar no café, eu vou colocar só 1 colher. Eu vou começar a dar uma volta no quarteirão todo dia. Eu vou tomar refrigerante só de final de semana. Sei lá, gente. O que vocês têm de hábito aí, entendeu? Que vocês acham que não é saudável, não é bom, vocês não querem isso pra vocês, né? Também não é só coisa de saúde, por exemplo. Você pode, eu quero ser uma pessoa mais amada, por exemplo. Pelas pessoas, pelo um par que a gente tenha, pelo chefe. A gente tem que fazer escolhas também de amizades. Tem pessoas tóxicas na vida da gente. A gente tem que escolher. Essa pessoa também faz. A gente tem que ter interesse, a gente tem que ser interesseiro. Não é um interesseiro com más intenções, é um interesseiro visando o nosso bem-estar. Então, assim, essa wishlist você pode fazer no seu emprego, por exemplo, onde eu trabalhava. Eu falo, gente, o que vocês querem? A gente quer usar calça jeans, porque na época lá não tinha que usar roupa social. A gente fazia essa wishlist. Todo ano a gente fazia a renovação desse desejo. E aí o que acontece? Quando chegava no ano seguinte, para fazer, deixava isso colado na capinha da agenda, na primeira página, para ir acompanhando. Que também você não pode pôr o desejo lá e achar que o universo vai trabalhar para você. Não é assim, né? É igual o horóscopo, a brincadeira do horóscopo que eu fiz. Tem a previsão, mas assim, como o pessoal fala, eu tenho sorte porque eu trabalho muito. Então a gente trabalha para ganhar sorte, né? então assim, essa lista a gente vai acompanhando ela e vai definindo pequenos passos para conseguir atingir esse objetivo, né? Então, fazer essa lista, acompanhar esses objetivos, fazer objetivos menores, sempre estar revisando, porque a gente pode mudar de ideia, pode acontecer coisas no meio do caminho, entendeu? Então, assim, faz essa lista, escreve ela,
com caneta. O marcador de viagem falou que você tem que fazer com um lápis. Do jeito que vocês quiserem, mas escreva, porque sai de você, entendeu? E aí você vai fazendo esse acompanhamento, deixa no lugar visível. E no final do ano, ou um outro período de cidade que você faça, mas acho que um ano é suficiente, você vai ver o que você conseguiu no ano. Ah, isso eu consegui, isso eu não consegui, entendeu? Então, assim, minha lista tinha coisa simples, por exemplo, eu queria fazer cirurgia de miopia, fiz. Queria fazer, sei lá, alguma coisa que eu queria mudar. Então a gente tem que fazer isso mesmo. Tá? Realmente não parar de ter dívida, era horrível ficar. Eu sempre fui muito orgulhosa, eu não queria pedir dinheiro para ninguém, então eu fazia tudo para tentar não dever e equilibrar minhas finanças, mas era muito difícil, porque eu gastava mais do que eu ganhava, simplesmente, resumidamente era isso, né? Então ali o segundo ponto, conhecer minha situação financeira, fazer esse diagnóstico. Existem muitas ferramentas. Eu vou dar aqui mais pra frente uma planilhinha para vocês poderem usar, que eu acho que Excel é essencial para qualquer pessoa. Não é muito fácil no começo, mas não tenham medo, não vai estragar, não vai queimar, entendeu? Vai estar sempre lá, você abre, salva e usa. A ferramenta ela só funciona se você usar, então tem que funcionar para você. Você pode fazer no caderno, do jeito que você quiser, tá? Então conhecer a sua situação financeira é chato, é uma parte muito chata. Essa eu diria que é a parte mais difícil. Começar, dar o primeiro passo. Entendeu? Se quiserem contratar um profissional, também tem eu. Hoje, por uma condição especial, eu vou estar dando essa semana uma consultoria. Quem tiver interesse pode me procurar pelo WhatsApp no privado e a gente vai poder fazer esse diagnóstico juntos, se vocês tiverem interesse. É uma oportunidade única que eu estou fazendo agora e para o pessoal dessa turma aqui, tá bom? Então vamos lá, definir o seu plano e escolher estratégias. Você já viu o que você quer para você. Aí eu tenho que, isso que eu quero, não adianta eu pôr no papel, como eu falei. Quanto tempo eu vou querer atingir esse objetivo? O que eu estou disposto a fazer para conseguir isso? E tomar decisões importantes de gastos, visando o futuro. Só um adendo aqui. Quando eu estava fazendo a pós-graduação, meu trabalho foi... Eu filho de 9 anos quando eu fiz essa pós-graduação, com 2 anos. As decisões que as pessoas tomam para fazer o seu orçamento pessoal. Uma coisa que eu ficava indignada com as pessoas com que eu conhecia, parentes. E assim, minha família sempre valorizou muito a educação. Minha avó teve 17 filhos, meus avós lá de Maceió, os pais do meu pai. E o meu pai foi o segundo filho da família que fez uma universidade. Né? Ele se formou em Direito. Então, estudar sempre foi uma prioridade para minha família, né? E estudar engloba, assim, na época, né? Hoje não existe mais, assinar um jornal, fazer uma viagem, fazer um passeio, compartilhar as coisas com os filhos de conhecimento, né? Hoje tem essas assinaturas, tem aplicativos, tem acesso às informações e tem esse desenvolvimento, esse aprendizado, né? Então, assim, gastos com educação sempre foi uma prioridade para minha família. E nessa época eu fiz esse trabalho que eu ficava indignada com os meus amigos. Por exemplo, muitas pessoas, o marido, né, entre aspas, casal típico padrão, como se fala, né, preferia comprar um carro e pagar a prestação de um carro caríssimo, que nunca se acabava, e quando ele acabava de pagar aquela prestação de 48 meses, sei lá, 60 meses, ele precisava trocar de carro para comprar um carro novo. E o filho estudava no colégio público. Não tenho nada contra o colégio público. Eu estudei em colégio público 8 anos da minha vida. Mas eu acho que se você tem a oportunidade de ter um leque maior de estudo, você vai ter outras chances na vida. É como você aprender uma outra língua, por exemplo. Você aprendeu inglês, pelo menos o inglês, é algo que vai te abrir muitas portas, vai te dar muitas oportunidades, né? Então, assim, o meu trabalho foi como que as pessoas tomavam decisões para fazer o seu orçamento familiar, entendeu? Então eu, por exemplo, eu e meu marido, a gente, assim, tivemos privilégios. Quando os nossos pais faleceram, eles deixaram alguns imóveis, meu marido herdou uma casa, eu herdei uma casa que o meu outro irmão ficou morando, e a gente nunca quis gastar muito, a gente sempre priorizou a nossa família, ter o nosso dia a dia bom, ter um conforto, né? E pensar um pouco nessa questão da educação nossa e do nosso filho. Então,
essas decisões cabem a você. Então, assim, se você não pensa nisso, o mundo vai tomar decisão por você, né? Agora vamos aqui ao próximo passo. Aqui eu vou dar uma sugestão de etapas para esse processo, né? Criar um controle das suas finanças. Você já sabe o que você quer. Então você vai criar um controle no Excel, baixar um aplicativo, usar o caderno, o que funcionar para você. Aqui a maioria de vocês tem personal organizer, você sabe disso, que não existe uma organização certa. Eu, por exemplo, não gosto de colmeia, mas isso não impede que o vizinho ali goste de colmeia. Alguém gosta de roupa pendurada, o outro gosta de roupa dobrada, o outro gosta de rolinho. Cada um tem o seu jeito. Então, o que eu sugiro para vocês? Experimentem. Para mim, o Excel sempre funcionou, porque eu tenho um longo aprendizado com o Excel e para mim funciona. Tanto que eu vou sugerir para vocês uma planilha que eu baixei da internet, que é realmente gratuita, porque tem muitos aplicativos que são grátis, que integram com a conta do banco, mas você vai ter que pagar uma mensalidade, né? Não sei se vale a pena. Eu acho que a partir do momento que você estiver usando mesmo, que estiver funcionando, se esse Excel ou o caderno não for mais suficiente, você sair do básico, né, do fraldinha, começar para o intermediário, mais avançado, você pode até comprar um aplicativo, mas eu não recomendo. Faz parte da minha filosofia de tentar economizar, entendeu? Então, outra sugestão, baixar esse aplicativo, concentrar os seus recursos em poucos bancos. Entendeu? Porque, inevitavelmente, se você está numa situação financeira que em algum momento você vai precisar de ajuda em um financiamento para alguma coisa. Então, se você tiver 3 bancos, põe tudo num banco só. Você vai melhorar o seu relacionamento com o banco. Entendeu? Você vai se tornar, se em 3 bancos você é pequeno, num banco só você pode ser um pequeno um pouquinho maior. Entendeu? Eu fiz isso e funcionou muito bem. Primeiro que facilita para você controlar. Você vai ter que controlar uma conta só e não 3 contas, o que entra, você sai para qual banco foi, para qual banco foi, você já sabe tudo que está ali. Segundo, separa a conta pessoal da conta da empresa. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque o objetivo aqui é mais pessoal, mas tem uma conta da empresa. Mercado Pago, Infinity Pay, contas digitais que são baratas, é melhor você ter. Abre o seu MEI também. Uma próxima conversa que a gente pode ter, pode ser sobre o microempreendedor individual ou o pequeno empreendedor, né? Como melhorar o seu negócio, tá? Vamos começar primeiro da sua vida pessoal, tá? Simplifique, conheça e negocie os seus contratos periodicamente. O que eu digo isso? Netflix, TV a cabo, qualquer contrato que você tenha, você negocia, por exemplo, esse de TV a cabo, que todo mundo tem, eu ainda tenho. Todo ano eu estabeleci em julho, que eu mandava DIPJ, que é Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, até junho. Então o primeiro semestre do ano sempre foi muito difícil, porque não tinha fechamento do ano, as declarações. Então em julho era o mês de férias do meu filho, era um mês bem mais tranquilo no trabalho, então eu fazia esse trabalho. Me dava o trabalho de pegar a conta, de destrinchar, ver a data de vencimento, por exemplo, colocar todas as contas no mesmo vencimento. Por exemplo, se você recebe 2, 3 vezes por mês, ou se você concentrar os pagamentos no débito automático, né? Colocar o DDA no banco, tudo isso vai simplificar a sua vida, tá bom? Não existe mais esse negócio de ir no banco e pagar a conta, tá, gente? Por favor, façam isso. Uma sugestão que eu dou também, fazer uma planilha com o seu patrimônio, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã.